E estamos aqui juntos, né, unidos, para poder buscar a presença do nosso Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, agradável e perfeito. Ele é soberano, Ele é santo e nada sai do seu controle. E que nós possamos refugiar não só hoje, mas todos os dias da nossa vida na presença do nosso Deus. Que Deus nos fortaleça, nos dê um coração sempre grato a nós e àqueles que nos acompanham pela rede social também. Que Deus os alcance nessa manhã e fale aos corações de cada um deles. E que possamos ter o coração cheio de gratidão por Deus, né? Como eu estava conversando com meu irmão Ângelo agora no início, ele lembrou de um versículo muito poderoso, que nós temos que render graças ao Senhor a todo tempo, em toda circunstância. A Bíblia diz que Deus é perfeito, mas nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. E que Deus coloque essa convicção no nosso coração também, né? Para que possamos cada vez mais ser dependentes de Deus. Amém? Então, curvemos a nossa cabeça diante do nosso Deus. Vamos fazer uma oração inicial. Pai Santo é o seu nome, eterno, Criador. Os teus olhos são sobre o céu, sobre a terra. Nada foge, Pai, do teu controle, do teu domínio. Desde o princípio, Pai, sua autoridade sobre tudo e sobre todos. O nome de Jesus Cristo, precioso nome, que está acima de todo nome. É o nome que estamos aqui nessa manhã para exaltar e bendizer, que é o único nome que é santo sobre o céu e sobre a terra. Assim nós agradecemos, Pai, pelo privilégio de te servir, Pai. O Senhor ter nos alcançado, Pai, desde a fundação do mundo. Teve misericórdia, Pai, de nós. Estamos aqui na tua presença, com o intuito de te louvar e te engrandecer. Amém. Convido a equipe de louvor novamente aqui à frente. Eu convido a igreja a se assentar.
Convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Jó, capítulo 34. Vamos fazer a leitura do versículo 21 e o 22. Jó, capítulo 34, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra, profundo o bastante, onde os que praticam iniquidade possam esconder. E temos um momento muito especial agora no nosso culto, que podemos entrar na presença de Deus, só eu e Ele, você e Ele, e reconhecer quem é Deus e quem somos nós, como eu disse agora há pouco, de confessarmos nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar aquele que clama a Ele com sinceridade de coração. Vamos entrar na presença de Deus e nos render diante dos teus pés. E em alguns instantes eu vou fazer uma oração de louvor e gratidão ao Senhor pelo perdão. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, te rendemos graças nessa manhã pelo seu sacrifício fiel e justo naquela cruz, que pagou um alto preço, Senhor, pela minha vida, pela vida dos irmãos aqui presentes e pela vida de toda a humanidade. Mas feliz aqueles, Pai, que reconhecem, Pai, esse sacrifício e crê que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, que morreu naquela cruz. E nós temos essa certeza, Pai, nessa manhã, e reconhecemos que somos pecadores e dependemos do Senhor, que a remissão só provê do Senhor. E assim nós te louvamos, Pai, somos gratos, porque podemos dizer que temos vida em abundância, pelo seu sacrifício. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos ainda a abrir a Bíblia em Salmos 89, capítulo 89. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao 7. Salmo capítulo 89, do versículo 1 ao 7. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a minha posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é incomparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus difunde grande terror na Assembleia dos Santos e é temível sobre todos o que o rodeiam. Glória a Deus. Eu convido a equipe de louvor novamente à frente, convido a igreja a se colocar de pé.
Meus queridos, graça e paz. Esse é minha primeira pregação depois do 5.5. Extraordinário, né, meus irmãos? Extraordinário. Eu quero saudar a todos aqueles que nos escutam através da transmissão, dizer da alegria, da felicidade de completar mais um ano de vida e esse último ano inteiramente com vocês. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. E que Ele nos conceda sempre graça no poder e no nome do Senhor Jesus. Estou vendo que não temos visitantes nessa manhã, todos já são de casa, por isso não teremos aquela canção muito especial que eu gosto muito de cantar. Então, se você quer ouvi-la muitas vezes, sempre convida alguém que nós vamos cantar para alegrar o coração daquelas pessoas que estiverem aqui no nosso meio. Queridos, abram comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos que vão do 1 até o 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo do 1 até o versículo 10. Eu vou fazer a leitura, os irmãos poderão acompanhar com o olhar sobre o texto. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouvem de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, trazendo à memória a experiência do teu filho, um servo teu, dedicado ao Evangelho. Este filho teu sofreu, Senhor, como aqui ele relata em sua descrição, e ele nessa experiência aprendeu a viver bem, apesar de todas as lutas. Que essa graça também venha sobre nós nessa manhã, sobre aqueles irmãos que estão enfrentando lutas, estão passando por dificuldades, estão lidando com seus próprios espinhos na carne. Que nessa manhã o teu poder se manifeste neste lugar e se espalhe por toda essa cidade, que vá pelo esse canal de transmissão alcançando corações, para que na maturidade, ó Deus, que eles alcançarem, aprenda a lutar, aprenda a lidar com as suas próprias lutas. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre a ferida e a graça. É possível que aqui no meio de nós há pessoas que estão enfrentando problemas, lidando com seus próprios espinhos, pessoas que já tiveram experiências maravilhosas com Deus, já experimentaram a grandeza de Deus em suas vidas, já tiveram momentos felizes, extraordinários, momentos que muitas vezes nem são contados pela tamanha grandeza do que foi vivido. E essas mesmas pessoas, poderão estar enfrentando agora muitas dores e sofrimento. Essa é a realidade da vida, a ferida e a graça. Experimentar a graça em alguns momentos e, na maioria do tempo, lidar com as feridas, lidar com as dores. E eu quero nessa manhã
meus irmãos, diante desse texto, aqui trazer nessa exposição, meus irmãos, algumas lições importantes, ou algumas experiências importantes, ou vivência do apóstolo Paulo, que aprendeu a lidar com esse sofrimento e na sua maturidade ele conseguiu ajudar a tantos outros e nos ajuda até hoje. A igreja de Coríntios era uma igreja difícil, de pessoas imaturas, muitas vezes contenciosas, e o apóstolo Paulo precisa defender o seu apostolado, o seu ministério, falando de algo que ele não gostava de falar das suas próprias experiências com Deus. Isso porque ele não queria ser visto como orgulhoso, ele não queria ser visto como uma pessoa que se gaba das suas próprias experiências. Um homem letrado, poliglota, falava diversas línguas, aprendeu com os melhores mestres, esteve em contato com grandes autoridades, sendo entrevistado por governadores, por imperadores, homem que realmente teria muita coisa para falar, mas ele, quando fala, ele fala na terceira pessoa, para que isso não tenha algum outro significado que não seja apenas a sua defesa. E eu quero começar com o que Paulo experimentou, que é a revelação de Cristo. E inicia no primeiro versículo, quando ele diz: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. E aí ele começa a dizer: eu conheço um homem que há 14 anos. Essa experiência que já tinha passado há 14 anos, foi uma das experiências mais marcantes da sua vida. Quando ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Não sabe se no corpo ou fora do corpo. Ele foi arrebatado ao paraíso e viu coisas que não poderiam nem ser ditas aqui na terra. Ele disse que que havia motivo para se gloriar, porque talvez nenhuma outra pessoa pudesse descrever experiência tão magnífica. E ele só vai fazer isso, meus irmãos, nessa visão, para defender o seu ministério. Então, ele, para defender sua reputação, ele vê necessário descrever para nós, na segunda carta dele aos Coríntios, aquilo que ele vivenciou. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é a procedência dessa visão. Está aí no versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. A verdade, meus irmãos, é que não devemos viver só de experiências, ou ficar repetindo as suas experiências, para que, de certa forma, na igreja você encontre pessoas que vão te valorizar. Isso é que Paulo está dizendo. Nós não podemos nos pautar nas experiências que temos, sempre recorrendo, e essa há 14 anos. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos ficar sempre recorrendo às experiências do passado há 14 anos, mas que as pessoas vejam o que está acontecendo na minha vida hoje. O que é que Deus tem feito na sua vida hoje? Hoje ele era um homem afetado por um espinho na carne, era um homem que sentia as dores em seu próprio corpo. Ele chega a descrever nessa metáfora que era esbofeteado, é como se alguém batesse em seu próprio rosto. Mas ele precisa dizer isso, trazendo a procedência dessas visões, para que aqueles homens que o acusam, aquelas pessoas que o maltratam, possam saber que ele é um homem de Deus, é um homem que tem intimidade com Deus, é um homem que muitas vezes teve experiências extraordinárias. Então ele teve várias visões ao longo da sua história. A primeira dela foi de Cristo glorificado quando o encontrou no caminho de Damasco. Aquele homem que era um perseguidor, ele ia ali para Damasco e o Senhor então o derrubou do cavalo e pôde falar com ele diretamente. Por isso alguns acham até que esse espinho na carne foi que ele ficou afetado pela luz que ele viu e nunca mais ele teve a visão da forma que era antes. Então Paulo lidou com muitos problemas visuais. Muitas vezes ele tem que escrever com letras muito grandes para que ele possa ver o que está escrevendo. Mas não se sabe direito. Nós vamos tratar desse assunto ainda mais lá na frente. Então ele disse, está relatado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9,
no versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. No versículo 6, ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase no meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. O sol já estava claro, meio-dia, veio uma luz que era muito maior do que o sol. Uma luz que ofuscou a sua visão. E ali ele cai, e aquele homem agora é levado para ser batizado. Então a conversão ou é numa igreja ou leva a uma igreja. Não existe igreja de desigrejados. Se o Senhor te alcançou, ou vai ser numa igreja ou vai ser fora da igreja, mas você vai ser levado para a igreja para ser cuidado, para amadurecer, para conviver com outros irmãos e se tornar uma pessoa mais parecida com Cristo. Ele teve uma visão em Troade, teve em Corinto, teve em Jerusalém. No Atos dos Apóstolos 16, do 8 ao 10, diz que ele, tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele teve essa outra visão, foi um homem de muitas visões, e ele agora conta essa há 14 anos que já havia passado. E esse homem que estava em pé, estava de prontidão, não era de pé, era em pé. E de pé, você levanta pouco tempo e senta. Quando o irmão, fiquem de pé, você vai levantar e vai sentar logo. Os diáconos ficam em pé. Aqui não tem, ainda nós não temos os diáconos, mas na igreja os diáconos ficam o culto em pé. Eles ficam de prontidão. Então, ele tem essa visão de prontidão, a extraordinária, como a Bíblia aqui descreve. Então, são muitas visões, e aí ele teria motivo para se gloriar. Mas ele diz que só faz isso para defender-se daqueles que estão o acusando. Então, no relato, em segundo lugar, no relato da visão, ele diz: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. O que é o terceiro céu? Naquele tempo eles acreditavam que havia o primeiro céu, que era o céu das nuvens, o céu das estrelas, que era o firmamento. Era duro mesmo, eles acreditavam que as estrelas eram coladas naquele firmamento. Havia uma janela, que era uma comporta. Quando Deus abria a comporta, então descia do céu coisas sobre a terra, como chuvas, bênçãos e assim por diante. Lá em Malaquias disse, né? Provai de mim, se eu não abrirei as janelas do céu. Está falando dessa metáfora de um céu que é um firmamento firme. Acima disso, era o céu de Deus. Era onde Deus habitava. E ele disse, eu fui lá. Eu estive na habitação de Deus, eu estive na presença de Deus. Isso é extraordinário, meus irmãos. E quando ele fala, ele não fala de si, ele diz que conhecia um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não coloca o nome dele, mas ele faz uma referência em terceira pessoa para não enfatizar a sua própria pessoa. A grandeza dessa revelação, dessa visão é extraordinária, e ele diz que eram palavras indizíveis. Ele não tinha como dizer, porque nós não íamos compreender. Então aqui o céu não era uma imaginação fantasiosa, mas uma realidade real na vida daquele homem e que serve para todos nós, nas nossas experiências espirituais. Mas ele também fala do perigo dessa visão, quando ele diz assim, eu sei que esse homem, se no corpo ou sem corpo, não sei, Deus o sabe, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que ver em mim ou do que ouvem de mim. Sabem, meus irmãos, que é um perigo um testemunho se transformar em uma vanglória. Uma experiência que você viveu com Deus, o diabo pode transformar isso em uma vanglória. Você repete seu testemunho e repete, e isso já se torna uma vanglória. É como se você dissesse, olha, não mexe comigo não, eu tenho intimidade com Deus. E aí você quer se tornar especial, quer se diferenciar do outro que não tem a sua própria experiência. Então, em cada experiência com Deus, há um perigo da
vanglória. E Paulo quer se livrar disso. Paulo quer dizer, olha, eu tenho um motivo para isso, mas eu quero me livrar. Eu quero me livrar. E ele disse assim, evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que ver em mim. Ele está mais preocupado com a vida que ele vive do que a vida que ele experimentou na grandeza das suas revelações. Isso significa, meus irmãos, que hoje a minha preocupação maior não são as experiências do passado que eu tive com Deus, mas a vida que eu tenho vivido no meio de vocês. Daquilo que vocês veem em mim, não daquilo que eu vi na presença de Deus. Com certeza isso é um impacto extraordinário para a igreja, quando as pessoas olham para você e vê que você é uma pessoa transformada. É diferente das pessoas olhar para você e ver que você não tem mostrado frutos dignos de arrependimento e você ficar contando os seus testemunhos do passado como algo extraordinário e maravilhoso. É claro que vivemos experiências extraordinárias com Deus, meus irmãos, mas elas não são mais importantes do que a vida que eu tenho revelado a vocês hoje. Então, a primeira coisa que Paulo experimentou, coisas grandiosas, mas Paulo evita a se gabar disso. E agora, em segundo lugar, nós temos o fardo que Paulo suportou, o espinho na carne. Como eu falei inicialmente, grande parte das nossas vidas são marcadas por dores. Aqui é a ferida e a graça, marcado por dores. E muitos sofrimentos, espinhos, e a diferença que vai fazer é o que você faz dos seus espinhos. Muitos deles estarão com vocês e comigo a vida toda. E que nada que eu faça pode mudar essa realidade. Mas a questão é o que você faz com seus espinhos. Com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, com as minhas enfermidades, com pessoas difíceis que moram comigo. O que é que eu faço com esses espinhos? Como é que eu lido com eles? Como eu os vejo? O que é mais extraordinário é que Paulo vê o espinho na carne como um presente. E foi-me dado um espinho na carne. Eu gosto mais da tradução da Ara, que coloca assim, e foi-me dado, aqui foi-me posto. Foi-me dado, porque no grego aqui a ideia é que ele recebeu esse presente de Deus. Você imagina isso? Aquilo que você mais detesta ser um presente de Deus na sua vida, para você crescer e amadurecer, e que sem ele você poderia ser completamente diferente. Quando uma coisa que eu acho extremamente difícil, nada mais é do que algo necessário na minha vida, e que sem ele, que se tirasse. E olha que Paulo, através desse espinho, o Senhor o levou a momentos, ele tem aqui umas estações de orações, aqui de 3 períodos de oração. Eu já orei 3 vezes para que Deus tire isso de mim. Olha, esse espinho não estava afastando Paulo de Deus. Esse espinho estava o deixando mais próximo de Deus a cada dia, porque experiências magníficas ele já tinha tido com Deus. Agora é na sua vivência, é no dia a dia, ele ora ao Senhor. Esse espinho foi muito útil. Ele sai agora da magnífica visão da glória para os entulhos desta vida. Ele mudou lá do trono das bênçãos de Deus para os fardos que tinha que levar. Ele passou do lado da glória para o lado sangrento da dor, que todos nós enfrentamos muitas vezes. Valorizar os momentos de experiências magníficas que vivemos, sabendo que logo mais teremos que trilhar os fardos das dores que vamos encontrar ou relembrar que temos que suportá-lo. Em momentos alegres até esquecemos, mas quando estamos sozinhos, somos tentados de lembrar de que aquele espinho ainda continua. Espinho aqui, nessa palavra do grego, só aparece uma vez na Bíblia. É como se fosse uma lasquinha de madeira enfiada em você.
Eu lembro, eu estava falando sobre esse tema e falando de esposos difíceis e esposas também. E eu falando que muitas vezes temos que conviver, a minha avó conviveu com meu avô a vida toda. E eu comentando com Kelly sobre a origem dessa palavra, e Kelly disse, mas não é não pode ser uma estaca não, né? Não, estaca é empalamento. Estaca é para matar. O espinho causa dor, mas não mata. Não pode ser algo que destrói. É algo que está ali para lhe fazer lembrar de que você precisa crescer, amadurecer e ser uma pessoa melhor. Então, esses espinhos vão existir, meus irmãos. São coisas que estão presentes na nossa vida. Eu sei que nós já aprendemos, ou pelo menos os adolescentes, a lidar com suas espinhas. Agora, com o espinho, o adulto tem que aprender. Tem adolescente que não, machuca ela até ficar inflamado, porque não consegue lidar com a espinha que está no seu rosto. Então o sofrimento é inevitável. No versículo 7 ele disse, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me imposto, lá na Ara, foi-me dado como presente, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Aquela limitação, aquele espinho, aquela dor, limitava Paulo entre um homem humilde e um homem orgulhoso. Aquele homem tinha tudo para ser um homem muito orgulhoso. Aprendeu com Gamaliel, o maior teólogo da sua época, um homem que falava as línguas do seu tempo, um homem extraordinário em seus argumentos, definia doutrinas com facilidade e com complexidade. Este homem é um homem humilde. É um homem que até para falar de si mesmo, ele disse, olha, eu conheci um homem, ele não disse que foi ele. Eu conheci um homem que há 14 anos, ele foi arrebatado ao céu, e está falando que era ele. Mas ele não é capaz de dizer que era ele. Este homem é um homem humilde. E ele atribui a essa humildade ao controle de Deus da sua vida. Através de quê? Do sofrimento. Do sofrimento. Ele diz que isso era uma dor. Era como alguém bater no seu rosto. Era algo que incomodava. E é preciso então ver que não há vida sem dor. Eu mesmo, quando eu nasci, a minha mãe disse que eu nasci muito grande. Aí, quando eu nasci, não mexia. O sangue estava parado e meteram palmada. Então eu já nasci apanhando, meus irmãos. Foi tapa. E bateu. Que ela até está com os vídeos de um pediatra. Eu sei que ele bate no menino, mas ele bate devagarzinho assim umas batidinhas assim. Aí sopra para o menino. Eu vi que depois não só foi eu que nasci sem respirar, não. Muitos nascem sem respirar também. Mas eu tive que aprender a lidar com a dor muito cedo, meus irmãos. Se eu fosse focar a minha vida na dor, eu não saía nem de casa. Andar para mim é doloroso. Então, muitas pessoas vivem se vitimando por causa das suas próprias limitações, como se fossem impedimentos. A sua limitação não pode ser um impedimento de você ser feliz ou de você ser um vitorioso. Nós não podemos usar a nossa dor na coluna ou a dor no pé para deixar de vencer, de lutar, de seguir em frente. A vida é dolorosa. E quando você vai ficando idoso, que é a idade do condor, aí é dor por todo lado. Não é adolescente. Mas adolescente não sente isso. Graças a Deus que adolescente não sente essas coisas. Mas a idade do condor, eu estou com dor. E aí, se você não entender que isso faz parte da vida e é, na verdade, uma medalha, porque você viveu mais, e você, em vez de agradecer, Senhor, obrigado por essa medalha que eu recebi, nós vamos passando o tempo e recebendo medalha. Cada rugas que você recebe no seu rosto é uma medalha pela graça de ter vivido mais. Eu quero muitas medalhas. Kelly já olhou aqui e disse que está nascendo uma medalha aqui. Manda. Então, manda medalhas
não são para ser vistas como um problema, mas como a graça de Deus de ter vivido um pouco mais. E eu gosto da metáfora do rio, da canção aqui escolhida pelo nosso maestro, Além do Rio, a metáfora do rio que todos nós vamos atravessar. Além do rio, há algo extraordinário que Paulo já viu, que eu quero ver também. Eu não sei aonde está o meu rio, mas eu vou caminhando, e no dia que chegar o rio que eu tenho que passar, eu passarei esse rio e cantarei a vitória lá do outro lado, porque eu cumpri a missão. Nós estamos caminhando, e há uma vitória que está além desse rio. E esse rio eu tenho que atravessar. Eu tenho que passar. Então, meus irmãos, alguns acreditam que esse espinho na carne era tentações espirituais, outras perseguições, outras uma enfermidade ocular. Não importa o tipo do espinho, não importa o problema que você está enfrentando, a Bíblia já não deixa claro, porque isso não interessa para mim. Não interessa o problema que eu tenho passado, o espinho que eu tenho que carregar, o que importa é o que você vai fazer com este espinho. O que importa aqui foi o que Paulo fez com o espinho que foi lhe dado de presente. Ele recebeu esse espinho e ele entendeu que era a graça de Deus na sua vida e ele diz, então, tua graça basta. E ele para de orar e ele começa a viver. Viver com as dores, mas ser um homem para frente, que nunca desistiu. Mesmo sabendo que ia ser morto, estava ali já esperando a morte, continuou sendo produtivo. Manda mais papel, manda, eu quero escrever, manda a minha capa que ficou lá em Troades, manda a minha capa, eu estou com frio. E ele continuava, esse irmão abençoado, meus irmãos, terminou em uma prisão só com a capa e os papéis e a tinta. E foi o homem mais produtivo da história, porque a sua voz ecoa até hoje e chegou até nós. Homens ricos que passaram a vida com mordomia, ninguém nem lembra mais. Mas do apóstolo Paulo, nós vamos lembrar dele sempre. Seja lembrado pelas dores pacientes que você enfrentou. As dores que você enfrentou com paciência. Que as pessoas olhem para você e digam, olha, era uma pessoa com muitas dificuldades, mas eu nunca vi ele reclamando. E isso vai ser muito mais importante de qualquer testemunho que você venha contar. Não adianta muitos testemunhos e uma vida sem fruto nos dias de hoje. Essa palavra, como eu disse, é uma rapax legomeno. Significa que ela só existe uma vez na Bíblia, que significa espinho, que pode ser uma ponta de anzol, uma lasca de madeira, mas é algo que causa muitas dores. Este homem é um homem abençoado. Então deixa eu terminar que esse fardo que ele suportou também é uma bênção que ele experimentou. E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E ele termina no 9, dizendo assim, depois de ter pedido 3 vezes ao Senhor que o afastasse, é natural pedir, nós fomos criados para o paraíso, então coisas desagradáveis na nossa vida é natural que você não queira. Você se afasta do que é desagradável e se aproxima do que é agradável. Isso é uma lembrança do Éden. Nós fomos criados para a felicidade. O pecado foi que nos destruiu e trouxe infelicidades. Então todos nós temos direito de querer ser feliz. Nós temos direito de querer ter uma vida melhor. Esse é o direito do Éden, adâmico, lá dos nossos pais do passado. Mas nós devemos entender que a nossa vida passou pelo período de pecado e que isso trouxe consequências intermináveis, consequências terríveis. E é normal que o apóstolo Paulo, então, ore para que Deus afaste isso dele, e é normal que nós oremos para que Deus tire de nós essas coisas desagradáveis que vêm surgindo sobre a nossa vida. Mas vai chegar o momento que você vai sair da oração para a ação. É como o povo de Deus lá orando, lá no deserto para seguir, e ele diz, Moisés, diga ao povo que marchem, pare de clamar a mim. A hora de você parar de chorar, enxugar as lágrimas e seguir em frente. A hora de você dizer, Senhor, eu já orei, eu já pedi, agora eu quero conviver.
Porque eu sei que isso não significa que não foi uma resposta tua. Isso significa que não era a tua vontade. E aí você segue em frente. Você não pode ficar a vida toda orando pela mesma coisa, orando pela mesma... Eu sei que tem pessoas que oraram muitas vezes, porque o orar contínuo é uma ordem do próprio Senhor, bater e orar. Mas também há lugar na Bíblia para entender que há um momento da oração se transformar em uma ação objetiva. De dizer, Senhor, eu já pedi, agora é hora de eu aceitar, porque a tua graça me basta. É como o salmista Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele está dizendo isso, não é num palácio não, ele é um pastor de ovelhas, lidando com o frio, lidando com o calor, lidando com os animais ferozes. Ele disse, eu já tenho o Senhor, não tenho carência de mais ninguém. E saiba, meus irmãos, um dos grandes espinhos e sofrimentos da vida moderna é uma carência existencial, e você quer suprir essa carência na vida no outro, o outro não consegue suprir, você vive frustrado e isso atrapalha os relacionamentos. É o esposo querendo suprir a sua carência na esposa, ela não dá conta e ele fica ali frustrado e emburrado, e assim é um ciclo vicioso dentro de casa, cada um querendo buscar felicidade no outro. Mas a felicidade só pode ser encontrada em Deus. E você pode dizer, Senhor, eu já tenho Deus. Nada me falta. Eu não vou sofrer porque eu não tenho um filho, não vou sofrer porque perdi um, eu não vou aqui estar decepcionado porque não consegui a minha casa, porque não consegui o meu curso superior. Senhor, eu já tenho tu, não me falta mais nada. O Senhor é meu pastor, não me falta mais nada. E essa suficiência em Deus é a graça que Paulo diz, ela já basta. Então, meus irmãos, este homem de Deus aprendeu a lidar com seus fardos, e a diferença é se você vai torná-los mais amargos ou vai fazer dele um instrumento para fazer a sua vida melhor. Ele pode trazer cicatrizes, mas essas cicatrizes podem se transformar em marcas importantes para que você nunca esqueça de quem você é hoje. No final da caminhada seremos pessoas marcadas. E essas marcas devem ser vistas ou relembradas como pontos importantes de mudanças na minha vida. Então eu quero concluir, meus irmãos, falando então que essa oração ajudou ele a reconhecer a sua dependência em Deus. Ele orou, entendeu e agora passou a depender mais do Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor, está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada, não precisa fazer mais nada. Isso é um coração que agora descansa. Eu não vou quebrar mais cabeça com isso não, Senhor, isso é coisa para tu cuidar. A humildade, o espinho ajuda a corrigir o nosso caráter. É muito triste ver pessoas que vivem uma verdadeira esquizofrenia de mania de grandeza, quando na verdade não é nada. É muito triste. E vive uma realidade que não é sua. Vive uma ilusão que não vai levar a lugar nenhum. Se há uma virtude a buscar, busca a humildade. Seja uma pessoa humilde. Quanto mais o Senhor lhe der, mais seja humilde. A humildade é algo extraordinário. Tem gente que fica tão orgulhoso, que vem de uma família pobre, passa numa faculdade e tem vergonha de levar o pai no dia da formatura. Isso é muito triste, meus irmãos. Tem pessoas que não tinham nada, encontrou Jesus, mudou de vida, passou na faculdade, no primeiro período, se tornou uma ateia. E eu não estou falando de história inventada, eu estou falando de história da igreja. História de irmãs da igreja, que acharam que já tinham tudo, quando na verdade deixou aquele único que pôde mudar a sua história. Então, o cuidado de não ser o mesmo depois que você se tornar uma pessoa... Desculpe, meus irmãos,
Hoje eu esqueci de ligar o telefone, é minha mamãe, ela me fareja. E olha que eu nem falei nela ainda hoje. Eu falei, não foi que ela disse que eu nasci, foi isso. Eu digo para aquela, a gente fala, o negócio acontece. Eu nem gosto que ela fique contando essas histórias, que ela disse que eu nasci com 4,8 kg, eu acho que não foi. Não, é um negócio impressionante. Ela fica dizendo, meu filho, você quase me mata. Eu disse, mas também eu sou culpado de tudo. Então, assim, é um negócio extraordinário. Às vezes Kelly diz assim, eu fui culpado até de nascer. Meus irmãos, aprenda uma coisa, as bênçãos espirituais são muito mais importantes do que as bênçãos físicas. A gente vive buscando coisa material, mas se você é uma pessoa espiritualmente abençoada, sinta-se feliz por isso. E com certeza você vai ser uma pessoa muito feliz. A fraqueza nossa revela a força de Cristo que está em nós. Então que Deus possa nos abençoar dessa manhã. Hoje eu falei sobre o espinho e a graça, sobre momentos de experiências boas que passamos na vida, mas também experiências difíceis que temos que lidar. Seja uma pessoa que não vê os seus problemas como um desastre na sua vida, mas como um presente para fazer de você uma pessoa melhor. Então, seja uma pessoa humilde, uma pessoa grata, e você será uma pessoa feliz. Não busque satisfazer a sua carência nos outros, porque só Deus pode fazer. Eu gosto da palavra de Agostinho que diz, há um vazio tão grande no coração do homem, que é do tamanho de Deus. Então só Deus pode preenchê-lo. Então, que Deus aplique essa palavra em nosso coração e que a graça dele seja suficiente em nós. Não importa o que você está passando, não importa o espinho que você tem que carregar ou conviver com ele, Deus lhe dará toda a força suficiente para suportar. Nunca diga não posso, porque tudo posso daquele que me fortalece. Nunca diga não vou conseguir. Ele disse, não darei provação maior do que vocês podem suportar. Se você está passando por algo hoje, é plenamente possível de você lidar com isso. E Deus nos abençoe no nome de Jesus. Nós vamos agora, meus irmãos, para a mesa, depois de sair da palavra. Então, nós vamos convidar os presbíteros para juntos estarmos aqui reunidos para a mesa do Senhor. Convidar o presbítero Ângelo para compor nosso grupo. Quero aqui comunicar à igreja que o querido reverendo Vitor e Michele não veio porque eles estão aplicando prova lá na área das Forças Armadas. O presbítero Werneck não está conosco porque ele está enfermo, ele está muito gripado. Então, ele está se recuperando dessa virose forte para que ele possa voltar saudável e assim ser um instrumento de bênção e não de contaminação na vida do outro. Então, pensar sempre no outro é muito mais importante do que pensar em nós. Assim, meus irmãos, nós vamos lembrar também da carta deste homem de Deus, no seu capítulo 11, escrevendo a sua primeira carta. E ali, a partir do versículo 23, este servo de Deus tem uma palavra para nós dentro desse tema santo assim. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo é aquele, ele recebe, ele entrega. Ele não tem nada para si. Paulo é um homem que tudo que recebeu, ele se preocupou em dar. Que é o contrário do orgulhoso. O orgulhoso, ele recebe só para ele mesmo e se torna ali uma cisterna e não um canal. Nós devemos sermos um canal, né, meus irmãos? Ele era um homem sábio, embora ser inteligente. Sabe a diferença do inteligente para o sábio, né, meus irmãos? O inteligente, ele resolve problemas. O sábio evita problemas. Então, se você hoje é um resolvedor de problema, você é uma pessoa muito inteligente. Então, surge o problema, você tem uma solução. Agora, no dia que você agora se tornar um sábio, você vai evitar todo tipo de problema. É melhor do que ter que resolvê-los, não é isso? Então, este homem evitava também esse tipo de coisa. Então, ele recebeu, ele entregou, e disse que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão
e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Faça isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, hoje, meus irmãos, é muito mais do que comer o pão ou tomar o cálice. Vocês se tornaram proclamadores da obra do Senhor. Vocês se tornaram a trombeta que fala para todos: eu estou aguardando o meu Senhor. Estou aqui comendo nesta mesa dele e aguardando que ele volte. Jesus, nesse momento de tristeza, foi a noite amarga, uma noite escura, porque foi uma noite de traição. Nem todo mundo sabe lidar com a traição. O sentimento da traição é um sentimento terrível. Muitas pessoas não conseguem lidar com a traição. Mas Jesus, ele não só conseguiu lidar de uma forma tão extraordinária, que renovou uma aliança que poderia ser quebrada. E ainda teve um coração cheio de gratidão. E ele tendo dado graças. Então isso é extraordinário. Ele continuou sendo agradecido, cheio de graça para transmitir a todos nós. Então que seja assim conosco, meus irmãos. Não escolha o pecado para perdoar. Nenhum pecado é maior do que o sangue de Jesus. O pecado não perdoado é o pecado não confessado. Se você me perguntar qual é o pecado que não tem perdão, aquele que você não confessou, porque acreditamos que os eleitos jamais cometem um pecado que seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora Satanás queira inculcar em suas mentes que o que você pensou ou fez seria uma blasfêmia, nunca será entendido assim por aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, sempre que errar, confessa ao Senhor, sabendo que a maioria dos nossos pecados são por debilidade, são sem querer. Outros irmãos cometeram o pecado, a mesa caiu, mas eu sei que tudo foi sem querer. Assim como uma criança quebrando o copo d'água, que o pai disse: meu filho, traga água para mim, lá vem o copo, o bichinho tropeça, o copo pá no chão. Você acha que ele queria quebrar o copo? Não queria. A maioria dos nossos pecados e ofensas são pelas nossas limitações. Nós somos limitados, meus irmãos. Às vezes queremos dizer uma coisa e a pessoa entende outra. Eu digo: Senhor, me perdoa. Não era isso que eu queria dizer, não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer uma coisa completamente diferente. Então, sejam sinceros com Deus, e Ele é amoroso o suficiente para nos perdoar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. Então, esse é o momento da igreja, essa mesa é do Senhor. Então, se você está em paz com Deus nesse momento, então você está pronto para participar. Eu quero convidá-los para ficar de pé, para que os presbíteros, então, façam a distribuição dos elementos. Vocês recebem os elementos e, então, vocês esperam para a consagração. Vou pedir aos presbíteros que, quando atenderem, deixe que eu quero servi-los, porque a Santa Ceia também é uma forma de demonstrar humildade. Os presbíteros que foram colocados em honra para governar a igreja, eles são os garçons que servem ao povo. E eu, como aquele que foi colocado como mestre da igreja, sou eu que sirvo aos regentes. Então isso mostra que os maiores têm que servir. Aqueles que se acham maiores é que tem que servir. Ele se torna servo. Então Jesus disse: os maiores são os servos, não o contrário. Está conosco também o presbítero, o Wilke Sarinha. Deixa o Wilke vir um pouquinho aqui também. É presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse é o momento que todos os presbíteros que são presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, a diferença de um presbítero e de um diácono é que os presbíteros eles têm representações nacionais. Os diáconos são representações locais, mas todos são oficiais. Todos são oficiais. Então,
presbítero Wender. Pela ordem que, maestro, você distribua, maestro, você tem as mãos habilidosas, não deixe cair não, viu, varão? Ao pé. Vem mais para perto, meus queridos. Pode vir mais. Vocês são bonitos. Algum irmão que fosse receber os elementos, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo derramado por vós, o sangue do Cordeiro de Deus, que purifica o mundo, o sangue da nova aliança. Queridos, hora da consagração dos elementos. Pai, diante de nós, pela tua graça, nos concede lembrar, porque tu disses, fazei isso em memória de mim. Essa é a hora de esquecer tudo de coisas negativas em nossas vidas e lembrar de tudo, ó Pai, que fizeste por nós e continua fazendo. Queremos lembrar do Senhor, assim como Jeremias, diante da destruição de Jerusalém, das portas queimadas e muros derribados, pode dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero esquecer, Senhor, de tudo do meu passado que me trouxe tristeza, para lembrar da alegria indizível que está reservada àqueles que buscam o Senhor e vivem na tua presença. Infunde em nós, Senhor, a consciência da libertação, quando o Senhor em sua palavra disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos livres da escravidão do pecado, livre do preconceito, livre do complexo de inferioridade, livre de tudo aquilo, ó Deus, que nos traz tristeza em algum momento da nossa vida. Eu quero lembrar sempre que o Senhor venceu e sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que esses elementos que são do uso comum sejam separados para o louvor da tua glória, representando o teu corpo e o teu sangue, que fortalece a tua igreja. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão em suas mãos e, tendo dado graças, ele o partiu. E ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice em suas mãos, e tendo dado graças, ele disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Bebei dele todos. Os presbíteros vão recolher os cálices e os irmãos podem sentar, já podem sentar.
que nós teremos o momento agora do ofertório. O Ministério de Música, de Louvor, já pode se preparando. Nós teremos um momento especial do ofertório. E, meus irmãos, teremos o privilégio de devolver a ele parte daquilo que foi nos dado. E em seguida a bênção apostólica, e já estaremos finalizando o culto de hoje. Ainda de pé, meus irmãos, recebam a bênção apostólica com o tríplice amém.
que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre o teu povo aqui reunidos em Formosa e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe o povo santo do Senhor. Tenham uma semana extraordinária. Lembrando que quarta-feira, Jardim Triângulo tem sido uma bênção. Meus irmãos, Jardim Triângulo tem sido uma bênção. Eu gosto de Formosa porque não existe quadrado. Aqui é tudo no triângulo. É tudo na Trindade, né, meus irmãos? As ruas são todas no triângulo. Eu até brinco, ainda não tinham criado quadrado na época. Mas é tudo no triângulo. Então as ruas terminam tudo no ferrinho de engomar. Então, meus irmãos, se você quer se alegrar, vá se juntar conosco. Eu não vou poder estar com os irmãos toda semana vendo os irmãos em todas as casas, mas a gente pode estar junto no só lugar. Então aí os missionários têm muito carinho de receber vocês e tem sido uma bênção, meus irmãos, muita alegria tem sido derramada naquele lugar. Então Deus os abençoe ricamente, no nome de Jesus. Deixa eu ver, alguém viu o Jared, ele saiu? Estou precisando falar com ele. Não saia não!